E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 27 de outubro de 2023. Hoje falaremos sobre índice futuro, Ibov, dólar, Petrobras, Vale, Uzi Minas, Marfrig, Magalu e Pets. Hoje ainda com a garganta um pouco ruim, assim, os últimos resquícios da gripe, uma gripe bem forte, já praticamente recuperado. Passando aqui para o mini índice, o Infut, nós tivemos aqui hoje esse movimento, então aqui Candle 1 até o Candle 6, bem travado aqui nessa região, parece até um alargamento aqui nesse ponto. Após isso, dessa máxima até o Candle 12, tivemos esse movimento de baixo, que segurou depois essa retração de 61,8. Então este Candle 14, vocês observam que deixou aqui uma força vendedora. Candle 15 manteve-se praticamente na mesma região. Candle 17 veio aqui para dar uma confirmada nessa 61,8. Então, após isso, teve esse movimento. O Candle 18 tentou ganhar aqui essa região, né? Tentou superar essa resistência. Não conseguiu. O Candle 19 para baixo. Com isso, nós tivemos aqui a projeção desse pivô. Um pivô confirmado. A projeção tinha como primeiro alvo 115.577, segundo alvo 115.268, terceiro alvo, ponto que alcançou 114.768. Então, o dia de hoje praticamente desconfigurando, né, esse movimento de alta de ontem, não chegou a desconfigurar por completo. Hoje nós tivemos aqui inclusive a ativação de um Joe de Napoli de compra, que a gente tem aqui um fundo, um topo, um fundo acima do anterior, que teve a superação, não chegou a estopar, chegou bem próximo esse suporte do 114.300, ponto em que segurou. Então, interessante observar, parece que nós temos aqui essa resistência dos 116.900, foi bem próximo de onde segurou no dia de hoje. Temos essa resistência agora e temos esse suporte também. Então, pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui o tipo de briga que tem sido nessa região. Então, aqui, mostrando essa resistência nesse ponto, vários toques aqui na parte superior, na parte inferior da mesma forma. Tenta perder essa região dos 114.300 e aqui ocorre uma defesa por parte dos compradores. Em relação ao Ibovespa, o Ibov também é um movimento semelhante. Então aqui, um movimento forte aqui de alta no dia de ontem, um movimento que teve volume. O OBV não era dos melhores, né? Então o OBV mostrava que podia ter algum movimento um pouco estranho, mas movimento de alta, engolfo de 5 candles. Hoje teve esse movimento aqui bem expressivo, chegou a tocar novamente no suporte dos 113. Então, Ibov de maneira semelhante ao índice futuro. Tem um suporte bem expressivo aqui nesse ponto, 113.000, e também aparenta ter aqui uma resistência expressiva aqui justamente nessa região dos 116.600. Então aqui também já é possível colocar uma linha para deixar aqui marcado também como um alarme, né? Esse tipo de operação. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui que deixou um candle aqui de briga, um candle que durante uma parte esteve cheio aqui, terminou praticamente um martelo aqui nesse fundo, então um candle não tão legal, mas que pode servir também como suporte. Em relação ao dólar futuro, nós tivemos aqui um movimento bem forte aqui no dólar, né? Então a parte do dia um movimento de queda, depois uma reação aqui próxima a essa retração de 50%. Eu esperava uma reação perto da 61,8, nessa retração dos 4,902. Segurou antes, o OBV, interessante até, o OBV não perdeu muito, não reflete muito esse movimento aqui de queda. Pelos 60 minutos, vocês veem aqui, preço um pouco consolidado, perdeu aqui essa região, acredito que tenha chegado no alvo também nesse ponto. Então nós tivemos aqui a perda. Esse primeiro candle de hoje fez um teste, perdeu. O alvo disso aqui seria o retângulo projetado para baixo, perdendo também
projeta-se novamente para baixo. Então chegou próximo aqui ao segundo alvo, nesse ponto teve uma reação, o estocástico aqui apontou para cima justamente nesse ponto, então aqui uma recuperada. Quais pontos nós temos agora como resistência? Teremos aqui o 5023, um ponto importante, e um pouco mais acima o 5029. Então nesses pontos aqui, interessante observar o estocástico, ver que tipo de candle deixa aqui em cima. Aqui vocês veem que já está chegando próximo à região de sobrecompra. Petrobras, Petro 4. Petrobras segue nessa briga, então vocês veem aqui segurando justamente nessa região desse gap. Seria aqui o terceiro toque praticamente consecutivo aqui nessa região. Um candle hoje que fechou em queda de 0,73, mostrando aqui essa configuração no tempo gráfico semanal. Deixa um candle feio, né? Então a gente tem aqui a ativação de um trap no semanal, se compararmos aqui esse topo aqui de 2005, né? Então bem mais para trás, mas um movimento aqui que deixou um candle feio assim no semanal. Quais pontos nós temos como suporte? Além desse que está segurando, seria a parte superior desse retângulo nos R$ 34,72. Tinha aqui comentado sobre a possibilidade de fazer uma 61.8 no diário, que aí deixaria um movimento um pouco mais claro de venda, né? Uma retração aqui. Movimento esse que não veio. A briga tem se mantido aqui embaixo. Em relação a Vale no semanal deixou um candle muito forte. Então um candle aqui de engolfo. Esse candle 43, né, dessa semana, engolfando a queda da semana passada. Esse tipo de candle com o volume apresentado aqui, volume acima da média, superando, pode ser que o movimento pode configurar aqui esse movimento aqui para cima, né? Projetar-se aqui para cima, lembrando que temos uma resistência nesse topo, então sempre importante quem estiver comprado observar como é que o preço do ativo como é que o Vale vai se comportar aqui próximo aos R$ 69,90, né? Próximo aos R$ 70 aqui. Então Vale mostrou um movimento forte. Um outro ponto importante é que superando aqui a máxima do candle dessa semana, vai ativar um Joe de Nápoles de compra no semanal em Vale. Então seria o que? Seria a antecipação aqui de um pivô. Esse aqui seria máximo. Caso confirme, o stop vem aqui abaixo, o stop caro, mas que teria como primeiro alvo 71,22, segundo alvo aqui 77,51. Então um movimento interessante em Vale, que mostra nesse momento compra, né? Então esse candle aqui mostra muita força. Estaria engolfando não apenas o candle da semana passada, mas outros 4 praticamente, né? Então uma semana engolfando praticamente um mês. Em relação a Usiminas esteve subindo forte hoje, inclusive deu uma segurada, né, no final do dia, fechou com alta de 4,18%. Acredito que levado também em relação ao cenário, né, Ibov derretendo. Um ponto importante, esse estocástico apontando aqui no fundo, então isso aqui deixa um sinal que pode ser um fundo realmente que esteja marcando. Em relação ao volume muito acima da média, então esse tipo de volume dos últimos dias e o de hoje já mostra um cenário interessante aqui em Usiminas. O que eu procuro aqui em Usiminas, quem sabe aqui uma 61.8 nos R$ 6,04, então seria que fizesse esse movimento, depois retraísse até os R$ 6,04, inclusive pelo 60 minutos, se deixar um candle interessante aqui, por aí, pegar essa puxada. Então Usiminas é muito importante já manter aqui no radar, tá? Fez um movimento legal. Passando agora para Marfrig hoje teve 2% de queda, então esteve subindo, acho que 2% também, acabou devolvendo praticamente tudo. É um ativo que o OBV não mostra assim, essa alta toda, não mostra como mostrava anteriormente. Anteriormente nós tínhamos aqui Marfrig brigando aqui nessa região com o OBV bem divergente de alta. Isso não ocorre nesse momento, mas é um ativo que tem ativado um trap no mensal, que está bem próximo aqui desses suportes, tanto dos R$ 6,34 como dos R$ 6,17. Então é um ativo para também observar. Se tiver um movimento de alta mais expressivo, um aumento no volume, o volume, um aumento legal seria como este aqui, dessa semana, ou desse período aqui, né, que subiu bem.
esse tipo de volume interessante, esse tipo de volume mostra que pode vir um movimento forte em Marfrig. Então, observar Marfrig. Hoje, uma entrada pelo mensal, levando em consideração o trap presente, deixaria aqui um stop de mais ou menos 7%. Então, não é um stop caro, levando em consideração que se trata de um trap no mensal. Tá? Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Magalu é um ativo que esteve próximo aqui a 61,8 desse movimento. Então, vocês veem que esse movimento dos R$1,30 até 1,53 retraiu até 61,8 no 1,39, deu uma recuperada, então o mercado caindo forte hoje. Magalu fechou bem até, né? Então a gente vê aqui uma variação aqui mínima em Magalu, queda de 0,68%. Se o candle de segunda-feira superar o de hoje, ativaria aqui uma 61,8 em Magalu. Em relação de Oidinápolis, nada ainda. Pets, último ativo de hoje. Pets é um ativo que tinha aqui essa consolidação aqui desse período anterior, perdeu, fez inclusive um pullback aqui, perdeu, chegou no alvo e continua renovando mínimos. Então é um ativo que não tem compra. É interessante observar, aqui pode ter deixado, até engatilhado, acredito que a mínima 3,69, mesma mínima deste, né? Então, por enquanto, você até que teria engatilhado com o trap, mas ainda não. É um ativo que o volume sumiu do papel, né? Vocês veem aqui, comparando com esse período anterior, aqui praticamente sem volume. Então, quem estiver comprado, interessante fazer um gerenciamento de risco e aguardar por uma entrada. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês descansem no final de semana. Até a próxima semana.